E aí, pessoal, bom dia, quer dizer, bom sábado a todos. É, Levantamos hoje com as notícias já bombásticas, né? Que os Estados Unidos tinham atacado Caracas, Venezuela e tal, aquela coisa toda. E aí cabe avaliação rápida a gente pensar realmente no jogo geopolítico do que está acontecendo, né? No mundo hoje, né? São várias guerras no mundo, Rússia contra a Ucrânia, o ataque de Israel, né, ao Irã, na verdade, que foi retalhado pelo Irã depois, e é, enfim, e tudo isso. Mas a questão é que, genericamente, todo mundo fala, a maioria das bocas miúdas ou das pessoas, né, que são a favor disso, fala que o Donald Trump estava atacando o Nicolás Maduro por ser um ditador e tal. É, e aí os Estados Unidos começaram a atacar porque supunham que ele era um presidente narcotraficante que importava droga para os Estados Unidos. Só que nesse meio tempo aí, nessas últimas 2 ou 3 semanas, nós vimos foi os Estados Unidos capturando petroleiros da Venezuela. Pô, que legal, né? Você vai combater o tráfico de droga e capturam os petroleiros. Enfim, aí se você observar bem no jogo geopolítico que aconteceu, você voltar lá atrás na história, você vai ver que Afeganistão, Iraque, enfim, outros países aí que foram invadidos pelos Estados Unidos, sempre teve a mesma linha de discurso. Primeiro, observam o que querem roubar, depois jogam, né, taxam, rotulam aquele, aquele país, aquele lugar, o presidente dali, o líder político dali, e joga para mídia. E aí tem uma desculpa para invadir. Aí lá no Iraque era por causa das armas químicas, né? Aí invadiram o Afeganistão, mataram muita gente, estavam levando a democracia para lá e saíram de lá deixando tudo arrasado. Não tem, né? Hoje é um lugar devastado. A Síria, a mesma coisa. É, enfim, aí o que acontece? Nesses últimos tempos, agora nós estamos vendo uma briga, né? Israel, o Estado sionista de Israel, atacando, tentando derrubar um regime iraniano. Por quê? Tem muito petróleo, controla o Estreito de Hormuz. Por isso nós estamos falando de jogo geopolítico. E ficaria muito fácil derrubar o regime, pôr um regime pró-sionismo, pró-Estados Unidos, e depois disso sugar as fontes energéticas deles, como o petróleo. Aqui no Brasil, o Brasil já foi sancionado uma vez também pelo Donald Trump, e ele queria, na verdade, eram as terras raras do Brasil, como o nióbio, o lítio, que são estratégicos para as forças militares bélicas de um país imperialista como os Estados Unidos. Enfim, e aí por que ficar guerreando lá no Oriente Médio? Para pegar petróleo, como foi a questão das armas químicas lá por volta de 2003, 2004, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque, dizendo que iam buscar as armas químicas, mataram o Saddam, depois mataram o Osama Bin Laden, pegaram todo o petróleo que tinha naquele país, já prevendo a crise financeira, né, da imobiliária de 2008 que ia acontecer nos Estados Unidos, que quebrou muita coisa lá, as instituições financeiras, bolsa de valores, bancos, e fizeram com que isso não foi uma crise tão profunda porque eles tinham reservas minerais, fontes energéticas para poder negociar no mercado, para poder combater aquilo que já era uma bolha que já estava sendo previsto por alguns especialistas dos Estados Unidos. Enfim, e agora chegou a vez da América Latina, né? Aí eles não sancionam ninguém à toa. Sancionaram a Venezuela, já tinha sancionado o Brasil, e o Congresso brasileiro, há algum tempo atrás, quis tornar os traficantes brasileiros como terrorista. Isso facilitaria muito uma invasão futura ao Brasil, né? Quem conhece o jogo político sabe que é isso. Por exemplo, aí você vai dizer, não, e tal, ele está tentando combater a ditadura do Nicolás Maduro e tal, aquela coisa. Pô, ele é amigo de quem? Quem é o ditador é, é, da Arábia Saudita, a qual o Trump é muito amigo? Quem foi que o Donald Trump mandou soltar há poucos dias? Um ex-presidente hondurenho condenado por 45 anos. O nome dele é Juan Orlando Hernández.
que Donald Trump mandou soltar porque não considerava ele um criminoso. O príncipe da Arábia Saudita, que mandou matar um jornalista do Washington Post, o jornalista Jamal Khashoggi, que foi morto pelo Mohammed bin Salman, ele também é um ditador. Ele mandou os agentes dele matar, esquartejar o jornalista e é amigo do Donald Trump. Entende? Então não é questão aí de... O pessoal está falando, é questão de levar a democracia, combater a ditadura. Não é. É outra questão. A Venezuela é muito mais perto do que regiões do Oriente Médio e tem petróleo que tinham contrato com empresas dos Estados Unidos que perderam esses contratos. As empresas PDVSA, elas perderam esses contratos. Elas são refinadoras de petróleo. E a Venezuela está no topo do mundo do petróleo. Fica mais fácil. Qual é a logística melhor? Ir lá no Oriente Médio, brigar com os países lá, com os árabes, ou vir aqui na América do Sul? Do ladinho, que eles chamam de quintal dos Estados Unidos. Na sequência, eu vou pôr um outro vídeo que vocês vão ver que é uma verdade isso que eu estou dizendo. Beleza?